Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem e CNC. Hoje, dia 12 de outubro, aula de quinta-feira, turma do horário AB-noite. Nós vamos começar a falar sobre programação CNC, né? Nossa primeira linguagem aqui é a linguagem G. Ela é padrão para os dois equipamentos que nós vamos trabalhar, né? Tanto o torno quanto o centro de usinagem. É uma coisa muito interessante. Convencionalmente, das aulas que a gente fez com os equipamentos manuais, convencionais, que a gente chama, né, acionados por nós manualmente, existem o torno e a fresa. Quando você vai para o mundo CNC, né, para o comando numérico sem comando numérico, o torno permanece torno, a fresa ela vira um centro de usinagem, porque muitas vezes ele tem eixos a mais de trabalho, e com isso você permite fazer diversas operações além do convencional ali que a gente trabalha. Então você entra num princípio de fabricação ali que o que limita é a sua programação e os eixos de movimentação da máquina, tá? Então a gente vai falar com isso com calma e vai discutindo ao longo da disciplina, beleza? Primeiramente, programação, né? Linguagem ISO G. É uma linguagem que trabalha a questão de pontos, coordenadas, né? Geométricas da peça. Antes da gente falar sobre a programação, eu queria falar com vocês o que seria o CNC, né? Tipo assim, a história, configuração, vantagens, desvantagens. Primeiramente, qual o objetivo do CNC, né? A programação é operar máquinas operatrizes, nosso caso agora é o torno, para usinagem através do torneamento, de lotes de peça com dimensões precisas e geometrias complexas. Isso aqui é uma grande uma vantagem, um ponto interessante, vamos falar assim. O CNC, muitas pessoas pensam que, muitas literaturas, talvez vocês já escutaram falar, eles falam que o CNC você usa quando você tem uma larga escala de produção, repetições de diversas peças. Isso se aplica, mas também quando você tem geometrias muito específicas, tanto tolerâncias dimensionais quanto também geometrias complexas, o CNC ele ajuda muito nesse ponto, né? Porque ele vai ajudar na movimentação do cabeçote a fim de conformar essas geometrias. Quer dizer, então que numa geometria complexa eu não faço no convencional? Faz. Mas muitas vezes se justifica você fazer uma peça no CNC devido à complexidade da geometria. Ok? Então, o que é CNC? Primeiramente começou com CN, né, que é o comando no controle numérico. São todas as informações geométricas dimensionais contidas em uma peça, tá? Conhecida por meio de desenhos e cotas, ou seja, valores numéricos, e seriam entidades e seriam entendidas e processadas pela máquina a comando numérico, possibilitando a automatização ou automação da operação. Então essa é a grande jogada. Você vai traçar as coordenadas do seu objeto de forma pontual, né, a localização, e em função dos códigos e parâmetros do equipamento, ele vai girar a rotina para chegar naquele ponto. O que é CNC, né? CNC já é o equipamento eletrônico capaz de receber informações codificadas, né, por meio de uma entrada própria de dados, compilar essas informações, transmiti-las em forma de comando máquina-ferramenta, de modo que essa interação, né, ocorra sem a intervenção do operador. E assim realiza a operação de usinagem na sequência programada. Logicamente, a intervenção do operador ela é antes, a hora que vai inserir o dado, né? A hora de gerar o dado, na hora de configurar ali a primeira peça. Posteriormente, ela vai trabalhar sem a interferência do operador. Muitas pessoas também têm a falsa sensação de que o CNC ele faz tudo automático, né? Não é que ele faz tudo automático. A intervenção humana, ela está ali presente em alguns pontos. Por exemplo, nós vamos fazer um torneamento aqui, como se fosse o blank lá da engrenagem, por exemplo. Se o blank da engrenagem fosse fabricado dentro de um torno CNC, dependendo do equipamento, eu posso ter equipamento que tem alimentação automática. O que seria alimentação automática? Ele ia inserindo material. Conforme a gente usinava o blank lá e tirava ela, lembra que a peça ficava mais curta? Você poderia tirar outra. Chega um momento ali que não tem mais espaço.
e a máquina ir alimentando automaticamente. Ou seja, tem máquina que alimenta automaticamente, tem máquina que o operador tem que ir lá, colocar o blank, aí quando a peça cair pronta, ele vai lá, coloca outro blank. Esse processo poderia ser automatizado? Poderia, por um outro equipamento. Então a gente tem um torno lá que pode fazer a alimentação automática e tem um torno que não faz alimentação automática, que é o caso do nosso. E aí toda vez que for repetir uma peça, eu tenho que colocar o blank lá manualmente. Tá? Na hora de executar a operação, então o operador ele faz ali a programação, né? Pega esse código, leva lá para o comando numérico do equipamento, da máquina, faz a inserção lá dele, faz as codificações, e aí ele precisa fazer o referenciamento. Como assim? Da mesma forma que a gente faz o referenciamento da ferramenta, nós precisamos fazer no CNC. Não adianta eu colocar a peça lá e mandar ele usinar, se a inserção das ferramentas também é manual. Então a gente que posiciona lá o suporte de ferramenta e o bits, a ferramenta, seja uma ferramenta de furação, seja uma broca, seja uma ferramenta de desbaste, né? Seja uma ferramenta de rosca, de sangramento, como a gente usou muito lá. Então a gente vai pegar um magazine, a gente tem uma placa lá, um magazine de ferramentas, né? E aí eu vou posicionar todas as ferramentas que a gente vai utilizar no processo. Feito isso, essa ferramenta a gente vai ter que configurar o posicionamento. Então, por exemplo, o slot 1 da Magazine é ferramenta X, o slot 2 ferramenta Y, né? Então a gente faz essa configuração. Posteriormente, antes de rodar o programa, eu tenho que fazer o referenciamento. Então a gente vai lá e vai encostar a ferramenta como a gente faz, né? Vou referenciar os dois eixos, que aqui no nosso caso vai ser o Z e o X, ok? Feito esse referenciamento, aí sim você pode rodar o programa de forma automática. Então ele vai reconhecer as ferramentas. Se durante o processo quebrar lá a ferramenta de corte ou ela ficar cega, alguma coisa, a máquina não interpreta. Vai ter um acabamento superficial ruim, vai ter algum acabamento ali na usinagem. Caso, por exemplo, o bit todo quebre, ele não corte mais, vai ter um sobrecarregamento, a máquina trava, né? Ela dá um alerta lá. Mas, por exemplo, se desgastar a ferramenta de corte e você não perceber, você vai ver só no final da sua peça que o acabamento não está satisfatório. Tranquilo? Quais são as características básicas de um equipamento CNC? Primeiramente, alta rigidez para suportar elevadas taxas de remoção de material de forma rápida. Então, quando você vai para o comando numérico, você vai trabalhar ali numa taxa de remoção de material mais elevada, você vai trabalhar num princípio ali de produtividade, então você vai pegar as configurações da sua ferramenta de corte, do seu inserto, você vai pegar as características do seu material a ser usinado, e aí você vai trabalhar, teoricamente, nas limitâncias ali do material, velocidade de corte máxima, profundidade máxima de corte. Por que isso? Porque a máquina ela consegue manter constante esses parâmetros. Quando a gente usinava convencionalmente na mão, por que a gente tinha que limitar a profundidade de corte? Por que tinha que limitar a velocidade de corte? Porque a operação era manual. Se manualmente a gente inserisse uma velocidade, um avanço um pouco mais rápido, eu poderia sobrepor lá a capacidade de remoção da ferramenta e quebrá-la. Já que não, ela é feita de forma automática. E um ponto muito interessante, eu vou mostrar no vídeo para vocês. A gente pegou um blank maior, né? Um blank, vamos falar aqui um blank de 2 polegadas, que dá 50,4 milímetros, e vamos reduzir ele ali para 25,4, 51,4 para 51,2 para 25,4. Quando a gente calculava a velocidade de corte, a gente calculava no diâmetro menor. Consequentemente, o diâmetro externo lá, ele trabalhava numa velocidade de corte não recomendada, abaixo, né? Para que quando chegasse no diâmetro que a gente desejava, o acabamento ficasse perfeito na questão do corte. Lá no CNC é diferente. No CNC você vai colocar a velocidade de corte. Em função do diâmetro, ele em tempo todo calcula a rotação. Então ele mantém todas as geometrias de corte, a velocidade de corte correta. Conforme a peça vai ficando mais fina, ele vai reduzindo a velocidade, o giro, né, o RPM. Quando a peça é maior, ele aumenta o RPM para manter constante a velocidade de corte. Então essa compensação, né, feita por causa dos equipamentos automáticos, dos motores, né, de acionamento, permite ali uma taxa de trabalho mais elevada. Ok? Grande versatilidade de geometrias, como a gente falou.
Muitas vezes também, por que essa versatilidade? Porque no mesmo programa você pode colocar todas as ferramentas de corte que você vai utilizar e rapidamente fazer o intercâmbio entre elas, né? Intercambiar, mudar de uma para outra, fazer o corte, voltar para a primeira e para uma terceira. Manualmente lá, a gente precisava tirar ela, colocar outra, referenciar, fazer a geometria, tirar, colocar outra novamente, referenciar novamente, né? E assim por diante. Alta precisão dimensional. Isso é um fato até muito interessante. Não sei se eu já contei esse caso para vocês. Eu era aluno lá da Unifor, quando chegou o primeiro CNC, 2003, 2004, mais ou menos. E quando chegou o centro de usinagem, né? A gente ficou louco, não, vamos fazer uma peça que nossa vontade aí é fazer essa peça. E não era nenhuma peça complexa. A gente queria fazer, vou até riscar ela aqui na tela, ó, era um quadrado, um canto arredondado. Como assim, ó? Era um quadrado desse, e aqui a gente tinha um canto arredondado, ou não tanto assim, né? Não tão ruim assim, né? Ó, um redondo assim, ele era bonito, tá, pessoal? O redondo aqui. E a gente fazia a programação, ia lá, compilava, dava errado. E aí, putz, que saco, fazia de novo, dava errado. Naquela época, né, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma informação tão rápida assim, então a gente tinha que mandar um e-mail, né, lá pro pessoal da Home, interior de São Paulo, e aí o cara, depois de um dia ou outro, ele respondia o e-mail, a gente olhava, testava, não dava certo, mandava outro e-mail, né, até que a gente descobriu que a gente estava usando, só anotar aqui para vocês entenderem, a gente estava usando uma medida de, por exemplo, era um raio ali de 15,25, né? Por exemplo, tá? E aí a máquina ela estava numa precisão de um valor 0,4 casas depois da vírgula. E aí, como a gente não estava inserindo essas 4 casas, estava dando um errozinho aqui, ó, nessa transição do raio. E aí a máquina dava um erro de coordenada. Por isso que o programa ele não ia. Ou seja, a gente também não estava apto a trabalhar numa precisão tão elevada. Hoje ele está configurado lá, eu acho que para 3 casas depois da vírgula, ou 4, não lembro de cabeça, a gente vai olhar lá. Tá? Então, ou seja, alta precisão dimensional. Então você tem que ter ali as medidas corretas. Flexibilidade de operações sequenciadas. Você repetir a sua operação, fazer intercâmbio. Por exemplo, se eu tenho um programa lá salvo, eu executo uma peça, depois executo outra, volto para a primeira. Facilmente aí você tem diversas variações, ok? Nesse vídeo aí, não sei se a imagem vai ser legal, talvez fique um pouco pulsado para vocês. Eu quero que vocês percebam a velocidade da placa aqui, ó. Ele está no diâmetro maior, então a velocidade é mais alta, né? Conforme ele vai reduzindo o diâmetro, eu quero que vocês comparem aqui a velocidade da placa, como ela vai diminuindo. Por quê? Porque a velocidade tangencial ali muda, né? Na verdade é constante. Como muda o raio, tem que alterar a velocidade também. Então ele está diminuindo aí, né? Ó, fazendo a região de desbaste, isso é uma outra caracterização muito interessante. Quando você trabalha o comando numérico, você pode trabalhar uma programação de multiníveis, que a gente fala, né? O que é o primeiro nível? Eu trabalho um primeiro nível ali um pouco mais pesado, com uma ferramenta mais robusta, fazendo justamente aí, ó, a remoção de material. Então eu vou tirar o excesso de material, tá? E posso ter depois uma outra ferramenta só para dar o acabamento, ó. Aí ele está dando o acabamento, ó. E esse acabamento é o que vai colocar na geometria final, no diâmetro final, né? Nas medidas finais. Então, por exemplo, eu posso fazer um desbaste com a ferramenta mais bruta ali, tirando a maior parte do material, e deixar uma camada ali de 0,5 milímetros, 5 décimos, né? 1 milímetro, 2 milímetros de sobrematerial, e vir depois com uma ferramenta final e fazer só a geometria final, tá? Isso aí facilita, porque você tem uma ferramenta mais robusta, tirando o bruto, e depois você dá o acabamento fino com a ferramenta com melhor, digamos, aquele raio da ponta menorzinho, de uma forma que dê um acabamento superficial mais satisfatório, tá? No vídeo aqui não foi possível ver muito essa variação, mas se vocês observarem qualquer vídeo desse que vocês assistirem no YouTube, vocês vão ver essa questão da variação da velocidade. Quando chegar aqui, ó, que ele vai chegar próximo do diâmetro menor,
A velocidade da placa aqui muda. Até mesmo quando ele vai dar esse passe final, ó, esse aí, ó, você consegue ver que muda a cor da placa aqui, ó, que ele vai ficando mais rápido. Né? Para compensar a velocidade de corte. Quais são as vantagens de você usar um torno CNC? Reduz o tempo nos movimentos de posicionamento e afastamento das ferramentas. Isso aqui é mais rápido do que o convencional, né? Tanto que você pode trabalhar a velocidade máxima, geralmente na programação eles trabalham a velocidade máxima de afastamento, né, de posicionamentos em vazio, que a gente fala. Produz peças em diferentes formatos. Dispensa ferramentas de corte especial, gabaritos, outros dispositivos. Então, por exemplo, deixa eu ver, eu tenho um videozinho aqui, acho que eu não mostrei para vocês, deixa eu só abrir ele aqui. Se eu preciso usinar, por exemplo, uma peça esférica no convencional, eu vou ter que ter um trabalhozinho um pouco mais cuidadoso ali, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Não, não é esse. Só um instante aqui, eu vou procurar esse vídeo. Pronto, é esse aqui, ó. Se eu preciso, por exemplo, ó, usinar essa peça esférica no convencional, veja que ele tem um gabarito aqui, ó, né? Que gira, e aí a ferramenta de corte vai fazer o giro correto do elemento. Então eu preciso de um gabarito, eu preciso de um suporte, eu preciso de um acessório para permitir esse tipo de usinagem, no convencional. Já no CNC não, ele faz essa movimentação tranquilamente, né? Ele já faz esse giro dentro da rotina dele de compensação dos eixos. Deixa ele acabar aí a circunferência. Então veja que é uma ferramenta extra para fazer isso, né? Peças mais precisas, peças geometricamente constantes, independente do operador. Imagine você fazer um lote aí. Essa engrenagem que vocês fizeram lá passada, se fosse um lote aí de 50 engrenagens, só 50. Você acha que as 50 sairiam igual? Ou no início do dia seria uma medida, no fim do dia seria outra, antes do almoço seria outra, depois do almoço seria outra, né? Lá não, é constante. Reduz peças refugadas, menos suscetível a erros. Reduz custos de controle de qualidade. Você pode trabalhar numa amostragem. Se você trabalhar convencionalmente, tecnicamente, você teria que medir todas as peças. Se você trabalhar num CNC, você pode fazer uma amostragem por lote, né? Maior segurança no planejamento de produção. Quando você faz o programa e compila ele e simula, você já tem uma estimativa de processo, de tempo de processo. E aí você consegue montar ali o seu cronograma em função dessa estimativa, né? Reduz a necessidade de estoque. Eu produzo a hora que eu quero. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu lembro que o setor de manutenção da Smalltech, por exemplo, precisava de uma ferramenta lá, que alguma peça que quebrava, já tinha os programas salvos, já tinha os blanks prontos, era só posicionar lá, eles faziam geralmente na manutenção da máquina, já retrocava a peça, e aí o código ficava salvo lá, que caso precisasse novamente depois, você fazia na hora, não precisava ter estoque daquela peça. Reduz a necessidade de estoque, utiliza menos peças, menos espaço físico quando comparado com as máquinas convencionais. Se você for pegar o porte do nosso centro de usinagem e colocar uma fresadora convencional com os mesmos graus de liberdade e cursos dos eixos, ela seria maior do que ele tem lá hoje disponível. Operadores mais capacitados, seguros e confiantes. Geralmente, um cara que trabalha com comando numérico, ele partiu lá do convencional, né? Então ele tem uma certa expertise, apesar de serem pessoas novas, parecem, mas eles têm mais expertise. Menor fadiga do operador, melhor ergonomia, menos esforços de manejo. Então o operador ali é na mera espectador, né? Ele vai ficar acompanhando, alimentando, tirando, controlando, e aí mantendo a operação, em vez de ele ficar operacionalizando todos os equipamentos. Vai lá, mede e assim por diante. Logicamente, não são só vantagens, né? Existem desvantagens. Investimento inicial elevado. Então, você adquirir um centro de usinagem, ele é um pouco caro, né? Aquele ali que a gente trabalha ali, ele é na ordem de R$500 mil, de 400 a 500 mil reais. Aquele que a gente vai fazer a aula, né? Que é o D800. Manutenção especializada.
Então, qualquer problema que nós temos neles, a gente precisa acionar a empresa, tá? Não é qualquer pessoa que faz manutenção. Apesar da parte pneumática, a gente já está meio que dominando lá, a gente que faz a mesma manutenção dela, mas geralmente, quando você tem um erro de drive, você tem um erro de chave fim de curso, de algum sensor, aí você tem que intervir com a empresa. Elimina completamente erros humanos. Não elimina completamente erros humanos, né? Então, se você reconfigurar lá uma peça errada, gera um erro. Tem até um videozinho que a gente assistiu aqui, né? O pessoal locomovendo os CNCs e esquecendo lá uma peça de fixação, quebrava a ferramenta, né? E assim por diante. Necessita de operadores especializados, os caras têm que ser capacitados. Não tem vantagem tão evidentes para séries pequenas e muito pequenas. Aqui fala que não tem vantagens evidentes, tá? Mas na maioria dos casos não é vantagem. Eu tenho um lote lá de 10 peças, tecnicamente talvez seja melhor fazer convencional. Tem literaturas que falam a partir de 100 peças o CNC ele é considerado, mas isso varia em função da geometria, precisão e complexidade da peça. Ok? Princípio de funcionamento do CNC. O que a gente vai fazer? Então, aquela mesinha que a gente girava lá no nosso torno, né? Aquele manípulo, aquela manivela, que tinha até o disco graduado aqui, ó. Vocês sempre estavam zerando lá, né? Parava na posição, tinha que zerar de novo. Mexeu de novo, zera de novo, né? Vai ser substituído lá por um servomotor, né? Esse aqui vai trabalhar junto lá com o IHM, né? E aí vai fazer todo a comunicação. E a gente tem ali, com certeza, algum encoder, algum outro controlador que faz a aferição do sistema, tá? Então, você tem aqui um controle maior de posicionamento, de velocidades, tudo isso. Foge da operação manual. Quando a gente fala de programação, dentro, né, do CNC, da linguagem ISO, por exemplo, nós estamos falando de posicionamentos em função de coordenadas. Então, uma coisa muito interessante que vocês têm que entender seja no torno, seja na fresa, ou centro de usinagem, o eixo X é o eixo perpendicular à peça, o eixo Z é o eixo longitudinal à peça, axialmente à peça, alinhada ao eixo. E o eixo Z, tá até errado aqui, ó, tá eixo Y, tá? O eixo Z é longitudinal à peça e o eixo Y seria a elevação da peça. No torno, como a gente trabalha num plano, porque a peça é de revolução, conforme ela gira, eu trabalho neste plano para afindar a geometria aqui, a gente trabalha apenas as coordenadas X e Z. O Z é longitudinal ao eixo, X perpendicular ao eixo, tá? Quando for para o centro de usinagem, o Y vai dar a altura, profundidade do elemento. Ok? Então, por exemplo, temos aqui a placa do torno, temos aqui o nosso blank preso lá nas castanhas, né? Mordida ali. E aí nós temos coordenadas Z, X. Então eu tenho Z mais e Z menos, X mais e X menos. Isso em função de você, projetista, da onde você determinar o que é o zero máquina. O que é o zero máquina? É o ponto zero de referência. A partir daquele ponto vão sair todas as medidas da sua peça. Tá? Existe também um ponto de segurança, que eles chamam de PTF, que é o ponto de troca de ferramenta. Geralmente é o ponto um pouco mais afastado do sistema, tá? Que é onde você pode levar lá o cabeçote, pode levar lá o castelo, né? O carro de movimentação onde está presa a ferramenta, e movimentar a placa, o magazine de ferramentas. Dessa forma não vai ter nenhum choque, nenhum perigo de bater em nada. Então você afasta, muda de posição e volta para trabalhar. Então existe um PTF, que a gente chama, que é o ponto de troca de ferramenta. E aqui você tem os deslocamentos em função da sua geometria. Para a gente entender essa geometria, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente fazer. Antes da gente fazer ele, eu quero comentar só uma coisa com vocês. Nós vamos ver agora aqui uma parte da programação. Isso aqui é o bloco principal da programação. Esse bloco principal, você vai dar as coordenadas geométricas da sua peça. Como ela vai ser executada, a gente vai aprender depois, que é a parte de rotina.
tá? Então aqui a gente vai inserir apenas um bloco do programa. Esse bloco central, ele vai dar a geometria final da peça. Então, por exemplo, essa aqui é a geometria final da nossa peça, né? Ó, tá vendo aqui? Vocês conseguem entender ela aí conforme o mouse passa? Só que essa nossa peça, inicialmente, ela é um blank, né? Ou seja, ela tem material todo aqui, ó. Daqui até aqui, né? Ó. Poderia ter até um pouco mais aqui que eu precisasse desbastar. Ou seja, a peça era tudo isso aqui, ó. Ah, mas quando eu colocar essa coordenada coordenada dele vai direto para lá? Não que ele vai direto para lá. Ele sabe que o ponto final dele é lá. Mas quando a gente for programar a rotina, que vai ser na próxima aula, aí a gente vai chegar, ele vai falar qual vai ser o procedimento para remover todo esse material dessa região achurada aí. Ó. Como ele vai fazer isso? Aí ele vai calcular lá os passos, quantos passos, qual a profundidade, né? Por exemplo, aqui ele vai correr 10 milímetros. Se eu colocar uma P, uma profundidade de corte de 2, ele sabe que ele vai ter que fazer 5 passes, ou até 6 passes, que ele pode fazer 5, 4, na verdade, com a profundidade de 2, um com a profundidade de 1 e um outro para fazer o acabamento, tá? Então essa rotina a gente vai programar posteriormente na rotina de usinagem. Essa rotina, ela varia de equipamento para equipamento. Ela varia de marca para marca. Quando a gente fala marca, não é a marca do equipamento, é a marca do comando. Por exemplo, lá no torno, nós trabalhamos com a Mach 9. Mach 9 é uma plataforma. Já no CNC, no centro de usinagem, nós trabalhamos com a plataforma Siemens, né? E aí você tem Fanuc, você tem diversas outras plataformas que mudam alguns códigos. Os códigos não mudam a letra, mas mudam o que ele faz, né? O que aqui o código faz, na verdade. Então, dependendo do seu centro, do seu comando numérico, você tem uma rotina específica para cada um deles, ok? Mas isso que a gente vai ver agora, que é o princípio da linguagem ISO, né, de programação código G, de posicionamentos, ele é comum para todos. Então, é partindo dessas geometrias que ele vai usar esses dados para dar o ponto final, a geometria final da sua peça. Como ele vai chegar lá é o procedimento anterior, tá? Ou a rotina anterior, que a gente vai ver depois. Então, para a gente entender o que a gente vai fazer aqui agora, eu preciso que vocês entendam comigo, tá? A sequência. Nós colocamos aqui nessa tabelinha um PTF, que é o ponto de troca de ferramenta. Deixa eu colocar o mouse vermelho aqui. Ó, que é esse ponto aqui, ó, né, ó. Tá vermelho aí, tá, ó. Circulando vermelho para vocês agora. O PTF é o ponto de troca de ferramenta. Então, a nossa ferramenta ela vai partir daqui, ó, e vai terminar aqui. Qual que vai ser a rotina, ó, do PTF para o A, do A para o B, do B para o C? Então, ele vai vir assim, ó, do PTF para o A, do A para o B, do B para o C, do C para o D, D para E para F, F para G, G, PTF, tá? Então, essa rotina é que nós vamos programar agora. Para a gente poder programar ela, a primeira coisa que a gente tem que observar é o nosso zero máquina. Olha onde está a origem do sistema aqui, ó, na parte de trás da peça. Quem decidiu isso? Esse operador. Então, em função desse posicionamento, a nossa sequência de códigos, na verdade, de valores, vai ser em função dessa referência. Então, por exemplo, né? Vamos começar aqui, ó. Primeiro o PTF. O PTF, a gente não tem uma distância exata aqui dele, mas vamos colocar aí que ele seja 200, 150, mas tudo bem. Não importa ele aqui agora, ele vai ser aqui no final só. Eu quero sair daqui, eu quero ir para o ponto A. Então, do PTF para o ponto A, qual que seriam as coordenadas do ponto A em relação a esse ponto? No X, ele seria, né, ó, só para a gente lembrar, ó. Deixa eu colocar aqui logo só essa coordenada aqui para a gente lembrar, ó. Essa direção e essa direção, tá? Quando a gente fala essas direções, aqui é o Z, aqui é o X. Então, vamos lá, ó. Só colocar ele aqui também para a gente ficar lembrando. Aqui seria X, aqui seria o Z, ok? Legal. Para a gente programar ele aqui, qual seria o ponto A? Qual seria a coordenada X? O X ele é o quê?
Pessoal, ele vai levar em consideração o ponto D, né? Ó, que o ponto D desse 0 é metade desse 30, então seria 15, né? Mais diâmetro do ponto A, 35, ó, tá aqui, ó. Ok? Então nós vamos trabalhar a codificação diametral. A gente vai colocar o diâmetro que ele vai chegar nesse ponto. Então aqui vai ser 30. Vamos ver se vai dar certo eu configurando assim, né? Toda vez que você colocar um número, é até mesmo o que o Alberto falou agora há pouco, você precisa colocar o ponto. Por que o ponto? O ponto finaliza a programação. Deixa eu só apagar aqui que eu já esqueci, ó. Então aqui vai ser 30 ponto. Por que não vírgula? Vírgula seria casas decimais. Então ele vai 30. E no Z, ele está a... Opa, é 35, né, aqui? Olha aí. Calma aí, pessoal. Calma aí que eu estou viajando, vai dar certo. O X seria 35 ponto. E aqui seria 30 ponto. Ok? Estamos aqui no ponto A. Agora nós vamos lá. Opa, pois não? Esse mouse de cima da cota aí, tem o mouse, o ponteiro do mouse está Em cima do A. Não, o ponteiro do mouse. Vermelho? Não, o ponteiro aí, um ponteiro mesmo, a pedra do mouse. O que tem? Ele está em cima do 30 aí, da cota, é? Não, vou colocar agora, ó. É porque essa imagem, o ponteiro do mouse está em cima da, né, ó. Tem um 30, acima do 30 tem o que é? O símbolo, é? Aqui? Não, olha aí o ponto B. D e B. Tem um mouse aqui agora que eu vi, é da imagem, pessoal. Esse aqui, né, ó. Isso. Agora que eu vi. Foi o print screen aí da tela. Tá certo. Entendeu? Vou corrigir isso aí, não tinha me percebido não, ó. Agora que eu vi, não, esse mouse não existe aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos corrigir agora, quer ver como? Vai apagar o 30 também aí, mas depois pronto, aí, tranquilo? Tá bom. Ali é que não tem, tá, pessoal? Esse mouse. Agora eu entendi, Alberto. Eu vou deixar o texto aqui que eu vou ficar digitando. Então nós estamos no 30, nós vamos até o B. Veja que no X a gente não vai mudar, né? Opa, vai. Quem não vai mudar é quem? O Z, né? O X, eu vou até o 0 e vamos passar um pouquinho dele aqui, sei lá, -1. Então, se eu vou passar para o lado de lá, eu coloco negativo, né? Porque o nosso 0 está ali no centro. -1 ponto. E o Z permanece nos 30, né? Correto? Estamos no B. Vamos do B para o C. O C aqui, ó. Olha, ele colocou aqui, ó, a distância entre C e D, 3 milímetros. Então, ele vai para 20,33 no Z, né? 33. E no X, ele vem aqui para o D, ó, 30. Ok? Estamos agora no C. Vamos para o D. O X continua 30. Oi? É 30 mesmo, hein? Aqui onde está arriscado aqui? É porque não é 30 aí. Isso. Aí não seria só 15 do centro pro D? Não, porque a gente trabalha diametral. O código lá, você pode configurar isso no software também. Você pode trabalhar só com raio, mas geralmente se trabalha com diâmetro. Por que eu trabalho com diâmetro? Porque se eu for lá medir depois com paquímetro, eu vou medir o diâmetro, não vou? Sim. E aí fica mais fácil de você conferir, entendeu? Certo. Sim, fiquei compensando. Certo. Porque aí você não precisa ficar compensando, você não precisa ficar calculando toda vez o seu raio. Certo. Tranquilo? Mas aí você pode editar lá no seu comando, lá na sua programação, para usar raio. O Z, nós estamos no ponto D, né? Ó. O Z, ele é 30 também, né?
30 pontos. Do D para o E. D para o E. Olha aqui, ó. Nós vamos andar quanto aqui no Z? 20. E no X, esse diâmetro aqui, ele é, ó, raio é 45, 10. Se o ângulo é de 45, aqui é um ângulo reto. Então, eu tenho 10 por 10. Se aqui é 30, 40, 50. Então, aqui vai ser 50. Uma forma de desenho aí, o cara podia ter colocado a cota, ele colocou angulação e 10, né? Tá? Estamos no D, no E, vamos para o F. Vou continuar aqui, quanto? Até 80, né? Ó, tá aqui, ó, o código dele aqui fora, ó, a dimensão. Então, o ponto F, ele é 80x. E continua nos 20z. Ok? Pessoal, do F para o G, a gente faz sempre essa saída angular para tirar o cavaco que fica ali na ponta. Pode ficar algum cavacozinho, é só sair angulado, que ele corta. Vamos colocar aqui meio milímetro em X e 1 milímetro em Y, em Z, desculpa, né? Ou meio e meio. Então aqui, ó, 80,5, opa, 0,5 ponto, tá? Não, desculpa. 80,5, tá certo. Ele sabe que aqui é a casa decimal, tá? E o Z, vou colocar aqui 1 milímetro também, meio milímetro. Então, nós estamos 20, vai ser 19,5. Tá? Chegou aqui no G. No G, a gente vai para o PTF. O PTF é uma distância longe. Eu posso colocar aqui que o X é 200 e o Z é 200. Depende do tamanho da sua máquina, né? Vou colocar 200 e 200 aqui. Tá? Ou seja, dessa forma, nós fazemos as coordenadas da nossa peça. Vou fazer uma jogada aqui. Só um instante. Só para a gente comparar. Opa. Coloquei para vocês aí na aula a resolução. Ficou em cima aqui, bem em cima. Vamos só apagar aqui, por isso que eu coloquei a outra aqui para a gente fazer o comparativo. Isso aqui seria a resposta. Deixa eu apagar essa resposta aí. Então, olha aí o que a gente fez. Vamos lá. 35, 30, né? Ó, menos 1, 30, 30, 33, 30, 30, 50, 20, 80, 20. Aqui, ó, a gente andou meio e meio, aqui ele andou meio e 1. E o PTF dele é 200, 150, a gente colocou 200, 200. Esses dois pontos são pontos fora, tá? Ó, 19 ou 19,5 não vai mudar a geometria da nossa peça, porque é para ele vir aqui para o ponto G. Poderia ser um pouquinho antes aqui, por causa do meio, e ele vinha aqui para o PTF. Ou seja, essas são as coordenadas da nossa peça. Aqui que a gente vai informar para o software, para o programa, qual é a geometria final da nossa peça. Tá? Pessoal, se nossa peça tivesse um raio, se tivesse outras geometrias específicas, tem códigos específicos, vamos aprender depois. Hoje eu quero falar com vocês só geometricamente como isso é feito. Tá? Por exemplo, mesma peça, só que agora, ó, olha onde está a coordenada. Na frente da peça. A anterior estava aqui atrás, a nossa agora está aqui na frente. O que isso muda? Tudo. Como assim tudo? Toda a codificação muda. Por exemplo, nosso ponto A agora, aonde ele é no X? Ele é 0, né? Não seria? Não, 0 é em Z, né? Ó. Aqui é o 0. Ponto. E em X, 35. Ok? Ponto B. Nós vamos andar até menos 1 lá, né? Ó, em X. Menos 1 ponto. E no Z,
continua 0, né? Ó. Para o C, essa distância é 3. Então, nós vamos andar aqui, ó, né? 30 ponto X e 3 ponto Z, né? Ó. Correto? Para a gente vir para a letra D, 30x e o nosso Z vai para o 0, né? Ó. Correto? Para a gente vir para cá, ó, letra E. Aqui é 10, 20. Então, em X, nós vamos para 50. E o Z, 10. Opa, menos 10, né? Menos 10 pontos. Para o F, o X ele vai para 80. E o Z continua no menos 10, né? Do F para o G aqui, ó, a gente colocou aquela hora, né? 80,5. E o Z, ele vai dar um pouquinho para trás aqui, ó. Nós estamos andando 10, né? Vamos tirar meio. Então vai ser 10,5. E aí ele vai para o PTF. O PTF pode ser aquele valor lá, 200, que a gente colocou, né? Ó. Opa, ponto. 150 ou 200 pontos, 200. Menos 10,5. Oi? F por G, menos 10,5, né? Não? Isso. É para tirar meio milímetro aqui, ó, para fora aqui. Só para ele, quando estiver no canto da peça, não sair reto, pode ficar uma rebarba aqui, né? Aí ele sai angulado, ele corta aquela rebarba que fica. Não, beleza, eu entendi. É porque tá 10 lá, é só para me confirmar se era o menos mesmo, para poder. Ah, tá. Vamos salvar esse aqui agora, só para a gente comparar aqui com a resposta. Opa. Calma aí. Então, a gente colocou as coordenadas aqui. Vamos apagar ela, calma aí. Pronto. 35, 0, menos 1, 0, 33, legal, 30, 0, 50 menos 10, 80 menos 10. Aqui novamente, ó, né, ele colocou 1 milímetro no Z, e a gente colocou só meio e meio, dá certo, 200, 200, e colocou 200, 150. Tranquilo. Então veja, pessoal, que só a nível de comparação, vou voltar aqui, ó, olha como muda o código. Esse aqui, ó, deixa eu colocar o ponteirinho vermelho. Esse aqui que está na tela aqui do lado direito, ele estava com a suporte da ferramenta na parte de trás, lá na placa do torno, né? Lá onde o torno, a peça encosta ali na placa. Já esse outro código aqui, ó, ele está com o zero máquina na frente dela aqui, ó. Opa, não adiantou mexer. É esse aqui mesmo. Então veja como os códigos são diferentes. Então aqui é um dos primeiros pontos onde pode haver um erro humano. Por que isso? Olha como é interessante. Como a gente sabe qual é o zero máquina? Se você entra lá, por exemplo, tá aqui, eu deixei aberto para isso. Entramos aqui no SolidWorks. Vamos desenhar aquela nossa pecinha ali, né? Nova peça. Deixa eu só ver uma medida ali que eu não lembro. 20, 10, 80, aqui é 50, aqui é 30, né? Beleza. Quando a gente desenha essa pecinha lá, por exemplo, deixa eu só... Ficou até o blocozinho aqui, ó, aquele menuzinho que a gente colocou. Deixa eu apagar ele aqui agora. Então vamos lá. Oi. Uma curiosidade. Pode falar. Nessas coordenadas, ele faz operações, tipo, se eu colocar lá 30 pontos mais 10 pontos, ele faz a operação? Eu acho que não, ó. Não, eu acho que não. Não sei te dizer.
Pelo que eu me lembre, não. Porque é muito comum esses caras que trabalham com programação de comando numérico, eles sempre têm uma calculadora do lado. Sempre ele está ali fazendo os cálculos da coordenada nova. Entendeu? É comum, você pode ver, os caras têm uma caneta e uma calculadora no bolso. Porque eles sempre ficam calculando ali. Ó, nossa pecinha lá tem 80. Porque se desse, viu, Nath? Porque se desse, aí eu tanto faz eu escolher o zero na frente ou o zero atrás. Aí ela seria como se fosse somando ou subtraindo uma variável, digamos, x. Sim. Onde esse x seria o zero. Aí o zero podia ser na parte de trás, eu colocaria Sim. menos frente. Na frente eu colocaria zero, entendeu? Uhum. Por que eu estou desenhando ela aqui no Solid para vocês? Que eu quero mostrar uma coisa. Ó. Fiz o esboço. Onde está meu zero máquina? Aqui atrás. Na verdade, vou deixar ele aqui na parte de trás. Vou estudar aqui. Nosso primeiro aqui tem 20, né? Ó. Opa, é 20. E nós temos um outro aqui na frente. Com 50. Ressalto. Com 10 aqui, né? Ó, e a gente vai fazer o chanfro. Aqui, com um chanfro de 10, ângulo de 45. Aqui, ó. Então, aqui é a pecinha que a gente usinou ali, ó. Se eu tiver dúvida, é só clicar aqui nela, ó. Ele vai dar algumas medidas aí, ó. 50, 80 por 20, né, ó. O chanfro aqui, ó. 10, ângulo de 45, ó, ele mostra tudo aí pra gente. Aqui, pessoal, nosso zero máquina, a nossa origem, olha lá onde ela tá, ó, pontinha azul ali. Aí eu desenho dessa forma. E a máquina do cara lá que trabalha, quando ele vai trabalhar lá, ela está configurada para o zero máquina aqui. Aqui na frente, dessa forma aqui, ó. E aí eu uso um CAN para gerar o código automático. Não tem software que compense isso. Quando eu for executar, vai dar um erro geométrico. Vocês me entendem? Porque isso é aquela ponto de intervenção humana. Então o homem ele vai lá e vai corrigir esse ponto. Não adianta eu saber aqui. Então eu gero o CAN. Isso é uma coisa muito interessante. Para eu saber qual que foi o zero máquina, para justamente quando eu inserir lá na máquina, ele dar a coordenada, o posicionamento correto. Mesma coisa, se você pensar aí, por exemplo, o Muriel está fazendo a router dele, né? Uma impressora 3D. Digamos que sua impressora tem lá, vou abrir um outro exemplo aqui, muito que acontece, que eu vejo os alunos comentando. A nova peça. A mesa da nossa impressora, vamos falar que ela é assim, ó. Vou colocar aqui um esboço. Pegar o plano de baixo aqui, ó. O cara pega lá e vai e faz uma mesa de, sei lá, 300 por 300 milímetros, né, ó. Digamos que fosse a área dela aqui. Que ela fosse 300 aí, né, ó. Essa é a área de impressão. O cara quer fazer uma pecinha de 50 milímetros de diâmetro. Não tem problema. Vou fazer aqui o novo, ó. Só salvar esse aqui. Peça 2. Aí ele vai fazer uma pecinha. Ele vem aqui desenhar, ó. Ele não se importa nem com o plano, nem com o posicionamento. Ele pega um plano e desenha ela aqui, ó, com um diâmetro de 50. Ressalto extrudado. Vamos falar aqui de 50 mesmo. Vou colocar 10. Vamos colocar um fillet aqui, só para a gente falar que é uma peça diferente. Tá, ó. Essa peça aqui. Aí ele salva. Salvar aí. Aí quando ele está lá no CNC dele,
né, que tem a base dele aqui, ó. Vou colocar na isometria aqui, senão ela vai vir toda torta. Vocês vão entender. Essa é a base de impressão. O zero máquina dele é no centro. Quando você insere a outra peça, ela vem fora do posicionamento, ó, porque ele fez de forma aleatória lá. E aí você não tem uma combinação correta com o seu equipamento. Por exemplo, nós não falamos lá que o nosso comando ele é X e Z, correto? Se eu quiser desenhar uma peça aqui para ir para o torno de forma correta, eu tenho que vir aqui, ó, novo. Vou colocar aqui os eixos cartesianos, os planos, desculpa. E vocês conseguem ver aqui no cantinho inferior aos eixos, olha onde está o X, olha onde está o Z, né? Então, se eu for desenhar nossa peça adicionando material, eu tenho que desenhar nesse plano. Se eu for desenhar o perfil dela, eu tenho que desenhar nesse plano. Mesmo se eu desenhar nesse plano aqui, ó, como que eu vou desenhar ela? Nossa pecinha lá era assim, ó. Então aqui era 80, aqui vai ser 40. Esse aqui é 15. Daqui para cá é 25. Esse aqui é 20. Não, é 30, né? E aqui é 20. Essa é a nossa pecinha lá. Porque, ó, quando eu sair daqui dela, ó, recursos, revolução, e aqui a gente fazer ela, ó, olha aí, ó, onde está o Z? Ao longo da peça. Onde está o X? Perpendicular à peça. Então, ou seja, você tem que conhecer as coordenadas e o ponto de referência lá do seu operador. Justamente para, se eu pegar aqui, ó, o plano XZ, seria esse plano frontal superior aqui, ó. Opa. Ó o Z aqui, ó, para baixo, ó, para fora, e ó o X aqui. Onde está o nosso ponto inicial da peça? Tá aqui, ó. Ó lá ele aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó. Já era bem pequenininho aqui. Ó o zero máquina, onde está? E aí a gente consegue fazer a coordenada. Ou seja, essa peça aqui é justamente essa peça aqui, ó. Legal? Deu para entender, pessoal, essa lógica aí, esse posicionamento? Deu. Legal. Só lembrando que nós estamos vendo só pontuação, raio, curva, rosca, essas coisas a gente vai aprender os códigos depois, tá? Deixei aqui para vocês outro ponto a ser feito. Então aqui a gente tem o PTF aqui, ó, 150, 50 mais 60. Onde está o zero máquina aqui? Cuidado, ó. Então, para vocês exercitarem, onde é a partida, então aqui seria a partida, né, do PTF para o P1. Cadê o P1 aqui? Não, o P1 está aqui. Então, do P1 para o P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Ó. E aí sai da ferramenta. Coloquei um outro aqui também, mais simples, né? Ó. Ponto 1, 2, 3, 4. O que são esses pontos? Não tem. Você que vai ter que gerar os pontos. Esses números aqui, eles são aleatórios aí. E aqui é um exercício muito interessante. Esse exercício ele caía numa prova de um concurso. Não foi Petrobras. Agora eu não vou lembrar exatamente de ter colocado aqui. Que era justamente uma das partes lá desse concurso, era você fazer as coordenadas aqui, ó. Então, por exemplo, né, vamos começar aqui. Eu, quando faço isso, faço com ponto, sempre. Vou fazer um pontinho vermelho aí. Nosso ponto A, o X, ele é 0, o Z é 10.
Então, x é 0, z é 10. Seria esse primeiro pontinho aqui, né? Ó. Ponto B. X é 2, z é 10. Então, é aqui, né? Ó. Item C. X é 5, z é 7. X é 5, 7. Letra E. X é 4, z é 6. C, 4. Não, x. 4. O z é 6. Aqui. O x é 5, o z é 6. Aqui, ó. X é 5, z é 1. X é 4, z é 0. X é 12 e o z é 15. Opa, olha um erro aí, hein? Por que tem um erro? Determina a geometria da peça em função das coordenadas, identifique o erro. Ah, legal, não tinha denunciado. Identificar o erro, né? Acharam o erro aí? Então, ó, daqui para cá, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Essa é a geometria da peça. E a saída dele é daqui com essa tabela aí para cá. Fácil, ó. Oi? Com o esquemazinho de geometria das coordenadas aí fica mais fácil, ó. Uma planilhazinha. Essa aqui, né? É. Sim, com certeza. Ajuda, facilita lá você colocar uma matriz em cima para desenhar, com certeza. Olha aí o erro. É justamente esse. Só corrigir essa linhazinha aqui que ficou feia. Mas qual que é o erro? Na saída da ferramenta, ela saiu por dentro da peça aí, né? O Z teria que ser 0, né, Igor? Oi? A coordenada Z teria que ser 0, né? Coordenada C? Z. Do último ponto lá que está errado, para corrigir, ele tinha que ser 0, né? Não, aqui na verdade você poderia afastar ela e depois afastar. Você subir ela e tirar, entendeu? Porque aqui é o PTF. Tipo, chegou aqui, você afasta e sai, entendeu? Ah, entendi. Aqui, ó, você mandou desse ponto para esse, ele vai fazer uma linha reta para lá. E aí ele vai cruzar a peça. Esse aqui seria o erro. Tranquilo? E aí eu coloquei uma aqui, outro também, bem bacana. Cadê? Passou? Vou colocar o ponteiro aqui. Para vocês criarem as coordenadas e criar a geometria com 10 pontos por meio das coordenadas apresentadas abaixo. Então, aqui é um exercício muito bacana. Você pode fazer aleatório, depois marcar. Ou você pode marcar, depois desenhar. Ou ir desenhando e marcando, né? E aí é critério de cada um. Esse aqui não tem mais, que era do exercício anterior. Né? E você vai criando. Cuidado. Aqui nós estamos trabalhando metade da peça. Tá? E aí você vai apenas como aprendizado. Legal? Pessoal, até que foi rápido aí. Deu para entender essa lógica de hoje? Era até aí que eu tinha feito a apresentação. Tranquilo. É uma linguagem interessante, tá? Rapidinho, só mostrar para vocês, como terça-feira a gente vai estar lá presencial. Teórica. Só um minuto. A gente vai ver, próxima aula, depois, né, as funções. Não abriu, não? Quais são as funções dentro da linguagem G? Aí a gente vai aprender lá o que é G0, G1, G2, G3, né? São funções reparatórias, de posicionamento, funções auxiliares, como avanço, velocidade, e as miscelâneas, né? Que é tipo RPM. Então, a gente vai aprender justamente essa codificação, quando a gente usa. Então, aqui dentro da peça, a gente vai fazer o código e vai colocar os procedimentos para chegar até lá. Então, se ele é reto, se ele é curvo, para onde ele vai, tudo isso a gente vai, velocidade máxima ou mínima,
Então a gente vai cruzar aí algumas caracterizações, vamos ver algumas simplificações que o que é nodal, modal, você pode deixar ali, né, as modais. E a gente vai ver isso aqui na próxima aula. Tranquilo? Então aqui a gente vai ver questão de deslocamento e depois nós vamos ver os comandos da nossa máquina, do G0 ao G97. Então, por exemplo, o G19 seleciona o plano YZ, G34, corte em linha com avanço acelerado, G40, cancelamento da compensação do diâmetro da ferramenta. Então, tem várias configurações aí. E aí, dentro dessa coordenação, a gente tem a parte de entrada, a parte do bloco, e aí fazer a programação para justamente a geometria final, e esse amarelo é o sobrematerial. E aí tem dentro do programa, né, ó, o nome do programa, a parte de configuração das ferramentas, o ciclo de faseamento, o ciclo de desbaste, o ponto final e o programa, né, ó. Aqui está o programa da geometria. Então a gente vai aprender toda essa rotina aí mais para frente. Tranquilo? Isso a gente vai ver mais para frente. Aí a gente vai simular e testar lá no nosso equipamento. De preferência com o CAN, né? Já funcionando. Legal, pessoal? Alguma dúvida? André, na terça tem como chegar lá mais cedo? Eu posso chegar mais cedo lá? Pode, cara. Terça-feira eu tenho o EF aula, mas assim que eu acabar o EF eu já vou para lá, mas pode chegar. Eu vou, essa semana, eu vou lá amanhã, eu já vou deixar a fonte lá com o Alberto, pedir para ele montar e testar o computador, viu? Tranquilo, tranquilo. Já vou pedir para ele deixar ligado, funcionando. Eu queria chegar mais cedo na Unifor para ver se eu conseguia, em algum laboratório por lá, conseguir os cabos. Não, vamos lá. Ó, você precisa de cabo de rede e o conector de rede, né? Não, eu vou precisar do DB29 para poder... É o paralelo que você fala? Paralelo. Lá o paralelo está montado, já teve CAN aquelas máquinas. Eu, quando fiz a disciplina de CNC, nós montamos o CAN dela. Na época a gente usava o Split CAN, foi em 2006. Eu até achei o programa aqui outro dia. E aí tem os cabos lá, as paralelas. Já vai ter que testar se não quebrar o fio, entendeu? Se com o tempo jogado lá ele não estragou. Né? Se não entupiu, se não veio nenhum bicho peçonhento e roeu ele, né? Oi? Tá na máquina mesmo esse cabo, então. Não, tá atrás da mesa. Ele tá dentro dos conduletes lá. Na máquina tem algumas partes. Beleza, então. Daí a gente vê lá. Quando eu for lá, eu bato a foto e te mostro, eu mando para vocês no grupo o que tem lá. Mas mesmo assim, para comunicar com o centro de usinagem é cabo de rede, né? Isso. Isso. Aí eu vou levar, então, vou deixar lá com o Alberto, o pedaço de cabo, os conectores e o alicate, para vocês cliparem lá na hora. Eu tenho um cabo aqui, o meu tem 1 metro. Então... É? Eu vou levando o roteador, viu? Você acha que precisa do roteador? Precisa, porque conexão, você não faz conexão direta, não. Ele tem que fazer parte da rede, se comunica com rede. Um switch daria certo ou tem que ser um roteador mesmo? Um switch, pode ser um switch lá bem. Putz, cara, se eu te falar que... A máquina se comunica via Wi-Fi? Como é? A máquina se comunica via Wi-Fi? Não, eu vou... levando um switch, não. É um switchzinho, aí você liga o cabo de rede da máquina no roteador, no switch, né? E liga o computador no switch, entendeu? Não, mas não vou precisar de acesso à internet, não. Aquele computador ali, Alberto, eu tô preferindo deixar ele sem acesso, cara. Não, mas é porque a comunicação direta, você vai ligar o cabo direto do computador para a máquina? Não sei, Exato. aí são vocês. Exatamente. É o cabo Ethernet do computador direto para a máquina. Ele vai trocar as informações. O que ia ser serial vai ser Ethernet. Não, mas o que eu vi assim, a respeito, se você cria na máquina um IP, né, se você vai lá, cria um IP na máquina, aí você tem que criar essa conexão com o switch, cara. Você não pode fazer ligação direta, não. Você, quando vai comunicar um computador com o outro, você não liga o cabo de rede na placa de rede do outro, não dá certo. Tá entendendo? Entendi.
Você, no caso, tem que ter um servidor DHCP para ele comunicar. Quando você for mandar um arquivo, Entendi. você vai apontar para o IP da máquina que vai receber o arquivo FTP, entendeu? Alberto, leva ele para nós então. Eu vou procurar aqui, cara. Eu tinha um switchzinho, daqueles bem antigo mesmo, de 4 portas só, mas eu não sei se eu tenho mais ele, entendeu? Ele deve ser o antigo hub, não? Exatamente. Não, do hub não. Tem que ser um switch mesmo. Não, mas eu vou levando, viu? Não, tranquilo. Depois a gente procura um outro lá para ficar lá definitivo, sem problemas. Só para a gente testar mesmo. Para deixar funcionando, viu? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Não, tá mesmo. Então nos encontramos terça-feira presencialmente lá na L19, ok? Tranquilo? Umas 6h10 eu tô por lá, viu, Muriel? Tranquilo, a gente se topa lá. Beleza, quando o professor chegar, já vai ter festa de nada, viu? Não, vai não. Amanhã mesmo eu tô por lá, eu já vou deixar lá a máquina para os meninos já montarem, instalarem tudo, deixar ligado, entendeu? Funcionando? Beleza? Eu sei, mas quando chegar o CNC lá, o torno, já vai estar funcionando, viu? Ah, maravilha. Já vai estar usinado lá uma rosca lá, viu? Legal, aí sim. Esse cara é bom. Eu acredito nisso. Não tenho a menor dúvida. Pessoal, bom fim de semana aí, bom descanso. Até terça, um abraço. Valeu, até terça. Valeu, até terça, um abraço. Eu.